Vibe Mundial FM. Nós escolhemos um capítulo desse livro para nós conversarmos hoje. E nesse capítulo fala sobre a vontade humana, fala sobre liberdade, fala sobre a vontade divina. E traz informações também a respeito do que está acontecendo hoje em dia. Porque, apesar de ser escrito há mais de 90 anos atrás, ele é atual. Ele fala a respeito de todos esses acontecimentos que acontecem aqui na Terra. Para se falar sobre a vontade humana, a gente tem que falar também sobre a liberdade que todo ser humano tem. É o famoso livre-arbítrio. Todo ser humano tem liberdade para fazer o que quer. Eu comparo até o ser humano como um construtor, porque ele, através da sua atividade, ele constrói, ele edifica. Pode ser também comparado com um camponês que, no campo, ele semeia, ele pega sementes e faz uma plantação de sementes. E tudo isso, dentro das leis universais, segue um ciclo. E o construtor, o ser humano, com seus pensamentos e com as suas atividades, inclusive com as palavras, ele também constrói o que vai acontecer ali na frente, porque tudo isso tem um percurso na criação. Essa aí é a famosa lei da reciprocidade, a lei da reciprocidade que garante trazer tudo que o homem planta através de ações e palavras. As palavras têm muita força e também os pensamentos também têm muita força. E então ele constrói o destino que ele mesmo vai viver no futuro. Também é como o semeador que planta sementes, e as sementes que ele plantou vão dar aquela mesma espécie, nunca vai ser diferente. Por isso que essa lei da reciprocidade ou lei do retorno, ela é justa, porque sempre traz o que somente a pessoa plantou. Somente aquilo que ele plantou, que ele fez, em quantidade muito maior do que ele plantou. O camponês planta 3 sementes e aí dá uma espiga de milho com muitas sementes. A quantidade é muito maior. Eu queria deixar alguns exemplos, porque fixam mais a respeito do que nós vamos ler na segunda parte desse programa, porque na segunda parte do programa nós fazemos a leitura de uns parágrafos desse capítulo que nós escolhemos. E ele fala a respeito da vontade. Existe uma diferença entre o querer e a vontade. Porque a vontade do ser humano é uma coisa muito importante e muito forte. E a vontade tem que ser forte para ser realizada as coisas. Vou pegar o exemplo de um casamento. 2 pessoas resolvem se unir e eles são 2 seres humanos, cada um tem a sua vontade. Mas se eles não se unirem e dirigir numa só direção, eleger uma vontade única entre eles, dá problema, dá desarmonia. A mesma coisa numa empresa. Se você vai trabalhar numa empresa, você tem que se harmonizar com o seu chefe, com a missão da empresa, para que a coisa ande bem. Eu pego o exemplo de um lago. Se 2 pessoas estão num barco, num lago, cada um está com um remo, se cada um resolver remar para um lado, o barco é capaz de ficar no mesmo lugar ou ficar dando volta. Ele não segue um objetivo, uma direção. Isso quer dizer que as vontades têm que se harmonizar. Como nós estamos falando a respeito de vontade humana e vontade divina, a gente pergunta, puxa, e a vontade divina? Como é que a gente reconhece a vontade divina? A mensagem do Grau explica muito bem como a gente pode se harmonizar com a vontade divina. Nós vamos ler na segunda parte desse programa alguns parágrafos que falam justamente sobre esse assunto e também fala a respeito dos problemas que está passando pela Terra hoje, que são sofrimentos, o caos,
as epidemias, as desesperanças. E a gente deixa uma perguntinha: por onde anda a minha vontade? Nós vamos ver a seguir, na hora que nós lermos alguns trechos desse capítulo. Desperta, ó espírito humano, eleva teus pensamentos, assim tereis paz e felicidade. É dever sagrado do espírito humano pesquisar por que motivo ele vive na Terra. A mensagem do Graal está disponível em 22 idiomas e em 90 países. Este livro não traz uma nova religião. Ele se dirige com toda a simplicidade a cada um individualmente, trazendo um conhecimento que pode ser aplicado na vida, independentemente de sua religião, cultura ou nacionalidade. Fique agora com alguns trechos da mensagem do Graal sobre o tema de hoje. Da mensagem do Graal, submissão. Seja feita a tua vontade. As pessoas crentes em Deus pronunciam essas palavras com submissão, mas sempre vibra uma certa tristeza em suas vozes, ou ela está em seus pensamentos, suas intuições. Quase sempre essas palavras são empregadas ali onde o sofrimento já se instalou de maneira inevitável. Lá onde o homem reconhece que ele não pôde fazer mais nada contra isso. Então, se ele é crente, diz com passiva submissão: seja feita a tua vontade. Mas não é humildade que o faz falar dessa maneira. Porém, essas palavras devem tranquilizá-lo em relação a algo onde ele nada mais podia fazer. Essa é a origem da submissão que o homem expressa em tal caso. Contudo, se lhe fosse concedida a mínima possibilidade de poder alterar alguma coisa aí, então ele não indagaria sobre a vontade de Deus, mas a sua submissão mudaria rapidamente para a seguinte forma: seja feita a minha vontade. Assim é o homem. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E frequentemente ouvem-se cânticos semelhantes durante os enterros. Contudo, cada homem sofredor traz em seu íntimo uma vontade inabalável. Se eu pudesse modificar isso, eu o faria imediatamente. A submissão humana nunca é verdadeira. No âmago mais profundo de uma alma humana encontra-se ancorado o contrário. Revolta contra o destino que a atinge, e é exatamente essa revolta que se transforma em sofrimento, que a oprime e verga. O que há de malsão nesse fato é o emprego errôneo do sentido dessas palavras: seja feita a tua vontade. Elas não se ajustam ao lugar onde o homem e as igrejas as utilizam. A vontade de Deus repousa nas leis desta criação. Tão logo o homem diga: seja feita a tua vontade, isso equivale à afirmação: eu quero respeitar e seguir as tuas leis na criação. Respeitar significa observar, mas observar exige viver de acordo. Só assim o homem pode respeitar a vontade de Deus. Todavia, se ele quiser observar, se ele quiser viver de acordo com ela, então precisa, antes de mais nada, também conhecê-la.
Mas é justamente esse ponto que a humanidade terrena transgrediu da pior maneira possível. O homem nunca se preocupou até agora com as leis de Deus na criação, tampouco com a sagrada vontade de Deus. Porém, mesmo assim, ele não deixa de repetir muitas e muitas vezes: seja feita a tua vontade. Estás vendo quão irrefletidamente o homem terreno se porta perante Deus. Como ele procura empregar insensatamente as sublimes palavras de Cristo. Gemendo, frequentemente se contorcendo pelo sofrimento, sentindo-se um derrotado, mas nunca em jubiloso louvor. Seja feita a tua vontade quer dizer na realidade: quero atuar nesse sentido, ou quero a tua vontade. Poder-se-ia dizer também: quero obedecer à tua vontade. Mas quem obedece também faz alguma coisa. Uma pessoa obediente não fica inativa. Isso está no significado da própria palavra. Quem obedece, realiza algo. Assim como o homem de hoje diz: seja feita a tua vontade, e ele mesmo não quer fazer nada, assim coloca na sua intuição o sentido: faça-o tu. Eu me conservo quieto. Nisso, ele se sente grande, pensa ter dominado a si próprio, integrando-se à vontade de Deus. Com isso, o homem se julga até mesmo superior a todos os outros e acredita ter feito um extraordinário desenvolvimento. E, portanto, agora chegou o tempo em que tudo o que aconteceu até agora no mundo tem que ser redimido. O que foi injusto, o que acontece hoje na terra, disso não ficará uma só palavra sem ser expiada. Vibe Mundial 95,7